Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição também, assim como o link lá pro Spotify, porque pra quem não sabe, todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis por lá também, então é só clicar no link aqui da descrição que você já é redirecionado pra lá. E é isso, gente, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então já vamos para o relato de hoje, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção pra você. Agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso relato, né, lembrando que hoje, né, que esse vídeo é daqueles onde eu conto apenas um único relato, por ele ser um relato longo. E, gente, eu achei muito curioso, vocês vão perceber pelo título, porque eu acho que deve ter uns 2, 3 dias que eu postei um relato que era 12 anos traumáticos, de maldição, alguma coisa assim. E aí esse é 17 anos traumáticos, mas não é o mesmo relato, não foi enviada pela mesma pessoa. Inclusive, eu achei que era o mesmo relato, porque ele tava separado, eu coloquei a estrelinha nele no e-mail pra ler. Aí, uns dias depois, a pessoa, tipo, escreveu, me enviou um relato, mas aí foi outra pessoa, e aí botou, tipo assim, eu reescrevi o relato e tal, enfim. Aí eu pensei que o relato reescrito era este daqui, só que aí hoje, eu falei assim, gente, são relatos diferentes. Tipo assim, eu achei muita coincidência, porque são relatos diferentes. E foram enviados em épocas diferentes também. Então eu achei muito curioso. Aí eu falei assim, gente, será que ela realmente não reescreveu, mas só que ela se embolou nos anos e tudo mais? E não, são relatos diferentes. E eu achei isso muito curioso, muito mesmo, tipo, muita coincidência, né? Mas enfim, então só assim pra já esclarecer que não é o mesmo relato, apesar do título ser parecido, né? Então vamos lá, 17 anos traumáticos. E aí tem um subtítulo, né, que é A Minha Vida Rodeada de Malditos. Oi, Leandra, eu espero que esteja tudo bem com você e com os inscritos. Eu sou capixaba e moro no Espírito Santo. E já te adianto que esse relato vai ser gigantesco, pois eu vou contar a você e ao pessoal toda a minha trajetória de vida até hoje. Confesso que não vai ser algo fácil de ser escrito. Eu demorei anos da minha vida para perceber as manipulações que eu vivi com familiares e conhecidos. E será um relato enorme, pois terão muitos detalhes e também pode haver gatilhos também. Pode haver gatilhos. Eu coloquei acima que são 17 anos traumáticos, pois tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade. Mas contarei um pouco sobre a vida dos envolvidos dos relatos também, para que não fique nada faltando durante a história. E beba bastante água durante o relato, viu? Se hidrate muito. E aos inscritos, preparem seus ouvidos. Como a diva diz, chega de enrolação e vamos para o relato. Tudo começou lá nos anos de 1998. Minha mãe sempre dizia que era uma criança terrível. Ela sempre aprontou muito desde muito nova e ela mesma sempre admitiu que deu trabalho mais do que o normal para minha avó. Tanto que chegaram a dizer para minha avó a seguinte frase: essa garota é um demônio na sua vida. Acaba com ela. Eita, gente. Mas minha avó, como uma boa crente fervorosa, sempre repreendeu. E por minha mãe ser a mais nova entre 7 irmãos, sendo 4 homens, sendo um deles já falecido, né? E 3 mulheres, a minha mãe ali era a caçula, ou seja, a minha avó protegia ela. Enfim, mesmo sendo perturbada, ela foi criada em berço evangélico, assim como todos os outros irmãos. E aos 11 anos ela foi batizada pelo Espírito Santo na igreja em que congregava. Mas voltando aos anos de 1998, nessa época minha mãe estava com 19 anos e tinha conseguido seu primeiro emprego no Baú da Felicidade. E foi lá que ela conheceu o meu pai. Meu pai, um homem de 37 anos, sim, eles têm 18 anos de diferença e isso me choca até hoje. O meu pai era o único filho homem no meio de 8 irmãs mulheres. E ele me contou que o meu avô foi adotado ainda pequeno por uma família que o maltratava muito.
sendo influenciado pelo próprio filho dessa família que via os maus tratos ali constantes e pediu para que ele fugisse. E assim o meu avô fez. Ele fugiu para Minas Gerais e lá ele conheceu a minha avó, uma indígena linda por quem se apaixonou e casou. Juntos formaram uma família com 9 filhos e, como eu disse, sendo o único homem, o meu pai. Meu avô era de uma religião de matriz africana, ou seja, era macumbeiro. E eu digo assim pois aqui temos orgulho do nome popular e não vergonha. Meu pai, por sua vez, seguiu o mesmo caminho do meu avô, sendo assim um bandista também. E bom, aí vocês já podem imaginar, né? Se até hoje existe preconceito, imagina só antigamente. As coisas eram 10 vezes piores. O meu pai se apaixonou perdidamente pela minha mãe, pois além de ser jovem e bonita, ela também era uma pessoa totalmente extrovertida e carismática. Juntos, eles fechavam vendas feito água. Era uma dupla perfeita, segundo eles diziam. E vale dizer aqui que o meu pai, apesar de ter sido criado em um lar humilde, ele conseguiu dar a volta por cima e ele tinha ali os seus 2 carros, um apartamento, assim, uma vida bem confortável. Minha mãe, então, se envolveu com meu pai e não demorou muito e ela engravidou. Mas o que meu pai não sabia é que, além dele, existia outro homem. Esse outro era o que verdadeiramente tinha o coração da minha mãe. Minha mãe, então, se desesperou e ela contou a esse homem sobre a gravidez, pois pelas contas dela, ele seria o pai. Porém, ele negou a paternidade. Disse que não queria saber de filho e até pediu para que ela abortasse. E assim, era para que ela fizesse isso o mais rápido possível. Ou então, que se ela não fizesse isso, poderia esquecê-lo de uma vez. Ela, em prantos e com medo do que minha avó iria dizer, foi falar com o meu pai, que na época entendeu que eles ainda não tinham um compromisso, então não achou ruim o fato dela ter se envolvido com outro ali ao mesmo tempo. Mas disse que assim que a criança nascesse, ele assumiria a paternidade, mesmo que a criança não fosse dele. Olha, não são todos não, hein? Então, tira o chapéu, tá? Porque, assim, gente, antigamente uma atitude dessa era coisa de outro mundo. Enfim, tranquilizada, ela deu a notícia a toda a minha família. A minha mãe, ela tinha uma irmã que é 10 anos mais velha que ela. E nessa época ela tinha acabado de dar à luz ao seu 5º e último filho, que também era o único homem no meio de 4 mulheres. Essa minha tia, ela era uma sem juízo. Vivia em farras, enchendo a cara e vivia correndo atrás do pai de seu último filho, que nunca quis saber dela. Já minha avó, por ser uma mulher muito rigorosa, ela não aceitava muito bem isso. Dizia que ela deveria ficar em casa e cuidar dos filhos, mas não adiantava muito, pois ela queria viver a vida de solteira. Cuidava da casa durante o dia e à noite sumia por aí afora, deixando as crianças dentro de casa com a minha avó. E a minha avó, diante dessa situação, acabava punindo ela da seguinte forma: deixando ela dormir na rua todas as vezes que ela decidia vir para casa depois de uma bebedeira. E quando as crianças, filhos, ali da minha tia, abriam a porta escondido para ela entrar, elas apanhavam. Minha avó acordava ela com baldes de água gelado na cara e dizia que era para curar a ressaca dela. Enfim, ela era uma mulher terrível. Mas bem, eu estou falando sobre essa irmã, pois ela e a minha mãe eram muito unidas e é importante deixar isso claro. Mas voltando à notícia da gravidez. Minha mãe contou a toda a família e apresentou o homem que assumiria a paternidade, o meu pai. Minha avó, assim que descobriu a religião do meu pai, disse que ele só se casaria com a minha mãe se ele largasse a Umbanda. E, por amor a ela, assim ele fez. Ele largou tudo, Li. E o meu avô apoiou a decisão do meu pai, pois o livre-arbítrio era dele. Eu não conhecia o meu avô ali, mas as minhas primas e todos que conheceram ele ali por parte de mãe dizem que ele era um homem incrível e muito caridoso. Dava de tudo às minhas primas, como se elas fossem netas dele. Mas enfim, pouco antes do nascimento do meu irmão, ele morreu. Então, finalmente, o meu irmão nasceu. Sim, era um menino, Li. E por homenagem ao meu avô, o meu pai botou o seu primeiro nome de Carlos. Aqui é um nome fictício, mas homenageando ao avô, né?
E Leandra, depois que o meu irmão nasceu, meu pai foi mandado embora do baú e minha mãe não podia trabalhar porque não tinha com quem deixar o meu irmão. Minha avó já tinha os netos, né, da outra tia para esquentar a cabeça dela, então obviamente não ficaria com o recém-nascido de jeito nenhum. Meu pai precisou vender tudo o que tinha para conseguir manter a casa, minha mãe e o meu irmão. E mesmo assim, não foi o suficiente. Meu pai sempre conta isso muito emocionado, sabe, sobre essa fase, e diz o quanto foi difícil e desesperador viver tudo aquilo com um bebê, pois eles mal tinham o que comer. Meu pai catava latinhas para juntar moedas e comprar o básico para minha mãe poder ter ali, né, o leite e o alimento do meu irmão. Eles não tinham como nem comprar fralda, para vocês terem ideia. O meu irmão, ele tinha que usar daquelas de pano mesmo, porque era a única alternativa. Enfim, eles viveram momentos de perrengue e sufoco juntos. Só que graças a Deus, com o tempo, meu pai conseguiu um novo emprego. Um emprego melhor, sabe? E aí conseguiu dar tudo do bom e do melhor para mim e para o meu irmão. E bom, 2 anos depois, já em uma fase boa e com condições melhores, a minha mãe descobriu mais uma gravidez. E que dessa vez seria uma menina, ou seja, eu. E Li, meu pai contou que a minha mãe não tinha muito juízo, sabe? Ela vivia bebendo, fumando cigarros um atrás do outro. Mas enfim, dessa maneira eu ainda assim nasci e nasci saudável, apesar de ter nascido bem pequenininha. Eu nasci com apenas 31 centímetros. E confesso que eu não sei bem como ela cuidava de mim, pois eu nunca perguntei, e eu só me lembro de fato da minha vida a partir dos 6 anos. E é aqui que começaremos de fato o relato, Leandra. Aqui começaremos a história da protagonista principal, eu mesma. E é a partir daqui que eu me emociono, sabe? Porque lembrar de tudo tão vividamente, assim mesmo tendo apenas 6 anos, é bem pesado. Porque eu passei por poucas e boas. Aos 6 anos, nos mudamos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, para a Serra, Jacaraípe. E vocês lembram que no início do meu relato eu disse que a minha mãe não era uma criança fácil? Pois bem, o meu irmão ele veio idêntico a ela. Meu irmão era aquele tipo de criança extremamente pirracenta, daqueles que armava escândalos em qualquer lugar, que xingava e até ia pra cima da minha mãe, tal qual ela fazia com a minha avó quando era mais nova. E ele vivia apanhando, Leandra. Apanhava de chinelo, vara de goiaba, cinto, eram tapas, mas nada adiantava. Ele só piorava o comportamento. Ele, com apenas 9 anos, já xingava todos os palavrões possíveis, dentre eles os mais comuns, como desgraça, capeta e demônio. E eu, por ser pequena, eu não entendia esse tipo de comportamento dele. Eu só sei que o meu pai não aceitava a forma de como ele tratava a minha mãe e tentava corrigi-lo, botando de castigo e batendo também. Porém, como eu disse, nada adiantava. Essa tia que eu mencionei no início do relato, ela vivia indo para lá nos visitar. E Leandra, eu e meu irmão amávamos ela. Ela era tipo a tia legal, sabe? A favorita das favoritas. E minha avó também ia nos visitar e sempre quando ia levava balas, chips, pururuca e caixa de bombom para nós dois. Nós éramos os netos favoritos, pois a minha mãe era sua filha favorita, embora ela nunca admitisse, mas era nítido. E o meu pai era um homem muito trabalhador, Leandra. Ele mantinha, a casa e o trabalho da minha mãe era apenas cuidar de mim e do meu irmão. Mas ela não fazia isso. Minha mãe, por ter se casado jovem e ter vivido com uma mulher rigorosa, não aproveitou a sua adolescência. E só começou a ter a liberdade quando começou a trabalhar. Mas como eu mencionei, ela logo engravidou, então ela não teve liberdade alguma. Então ela começou a sair e o meu pai nunca foi o tipo de homem que prende mulher, que agride ou falta com respeito ou algo do tipo, sabe? Muito pelo contrário, ele entendia que ela era jovem. Então, a única coisa que ele pedia era para que ela não nos deixasse sozinhos. Que se ela quisesse sair, ela podia sair, mas que fosse à noite quando ele estivesse em casa, ou então nos finais de semana, porque assim ela poderia sair e ele tomava conta da gente. Só que na maioria das vezes, assim, ela até realmente esperava ele chegar para sair. Só que na maioria das vezes, Leandra, o meu irmão mais velho teve que tomar a responsabilidade de tudo.
Ele tinha que acordar cedo, me arrumar para nós irmos à escola, ele tinha que limpar a casa inteira e não podia sair e me deixar sozinha. Ou seja, onde ele fosse, eu precisava estar junto. Conforme ele foi crescendo, ele foi ficando revoltado com essa situação. Então, todas as vezes que ela voltava para casa, ou então quando ela resolvia sair de novo, ele surtava, Leandra. Ele xingava, ele batia e fazia o verdadeiro inferno só para que ela não saísse de casa. Mas nada resolvia. Ela saía do mesmo jeito. E cada vez que ela saía, mais dias ela demorava para voltar. Lembro que meu pai, em certas ocasiões, até faltava o serviço para não deixar eu e o meu irmão sozinhos, porque a gente sabia que ela ia demorar dias para voltar. Ou então, a minha avó, já conhecendo a filha que tinha, ficava com a gente lá. Mas não era sempre, pois ela morava em Cariacica e a distância era grande. Eu fui crescendo e o meu irmão era o meu único amigo. Então fazíamos tudo juntos. Brincávamos, jogávamos bola, brincávamos de lutinha, a gente soltava pipa, andava de bicicleta, éramos unidos. Quando eu completei os meus 9 anos, o meu irmão já tinha 12. E os seus maus comportamentos não mudavam. Mas o que deixava todo mundo incrédulo é que ele só era assim dentro de casa. Na rua ali, ele era um doce de menino. Na escola, um dos mais inteligentes e esforçados. Leandra, com os meus 9 anos, eu já tinha uma fé inabalável. Eu sempre tive dons, sabe? Sons premonitórios e eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que sou médium. E eu ia à igreja e ia sozinha, tá? Louvava, buscava Jesus com toda a minha alma. E não, ninguém me ensinou. Meu pai não tinha mais religião, minha mãe era alcoólatra e o meu irmão nunca nem tinha pisado em uma igreja. Mas eu simplesmente amava ir. E era pertinho de casa, então eu sempre estava lá. Nessa idade, eu entendia o que o meu irmão fazia. Não era por querer, e sim uma forma que ele achou de talvez impedir ela de sair tanto ou de chamar atenção. Éramos apenas 2 crianças que ficávamos em casa sozinhas, sabe? E às vezes sem ter nem o que comer direito. Vivíamos de miojo praticamente, vivíamos praticamente de miojo ou então das comidas que o meu pai deixava pronto quando conseguia. Porque ele também não sabia quando ela ia sair ou não, era sempre uma surpresa para todo mundo. Ela não avisava, então às vezes ele confiava nela, sabe, de deixar tudo pronto pra gente. Mas isso não acontecia. A partir dos 10 anos, eu comecei a ser mais curiosa sobre o que a minha mãe tanto fazia na rua. E detalhe, Leandra, eu chorava todos os dias. Às vezes ela voltava 3 ou até 7 dias depois em casa. E quando ela retornava, estava toda ralada, machucada, e eu entrava em desespero. E eu sempre achava que quando ela sumia, sei lá, alguém tinha matado ela por aí afora. Eu orava muito, constantemente pela vida dela. Então, eu ali, uma garota de 10 anos, decidi que não deixaria mais ela sair sozinha. Eu prometi que protegeria ela de tudo e de todas. E de todos. Ai, Leandra, como as crianças são ingênuas, né? Mas assim eu fiz. Então todas as vezes que ela saía, agora quem armava esses escândalos era eu. Mas diferente do meu irmão, eu não xingava, não batia, eu simplesmente grudava nela e implorava para ela me levar. E como eu fazia isso chorando muito, dessa forma ela não tinha outra opção a não ser me levar. E Leandra, ela usava desculpas de que ia para casa das amigas, para o meu pai. Só que na verdade ela ia se encontrar com homens. Ela bebia tanto que quem cuidava dela ali nos lugares que íamos era eu. E eu não deixava ninguém encostar sequer um dedo nela. Na maioria das vezes os homens ficavam putos, sabe? E reclamavam com ela ali discretamente sobre mim. Eu fingia não entender, mas eu sabia e entendia tudo, e eu continuava fazendo por querer. Eu lembro de um dia a gente ter ido para casa de um desses homens, que ele, quando viu que ela estava extremamente bêbada, tirou o órgão genital dele para fora e ficou balançando na minha frente, Leandra. Eu chorei muito. Eu fiquei com muito medo dele tentar algo contra mim, então eu só fechei os meus olhos e pedi para o Espírito Santo não permitir que ele me tocasse ou tocasse nela. E por incrível que pareça, ele adormeceu do nada.
No outro dia, eu acordei ela cedo, aos gritos, para irmos embora. E nós fomos. Não contei a ela sobre isso, pois eu fiquei assustada e sem reação. Já teve dias que dormimos na rua por perdermos ali o último ônibus e ela, como sempre, bêbada, então não tinha o que fazer. E passávamos o restante da madrugada ali na rua, no relento. Graças a Deus, nenhum desses homens encostaram em mim e nem nela, enquanto ali eu estava junto, né? Eu acredito que Deus realmente ouvia as minhas orações, pois mesmo pequena, eu via e sentia a maldade de todos eles. A forma como me olhavam, a forma como se comportavam, sabe, Leandra, era terrível. E Leandra, o meu pai, ele sabia que ela traía. Ele só não imaginava que eu e o meu irmão também sabia. O meu pai tentou se separar dela, mas ela nunca aceitou. E ele, por amor a nós, nunca a deixou. Ele suportou tudo calado, fingindo ser forte. E até ouvia da parte da família da minha mãe que ele era um frouxo, sabe, por aceitar tudo isso e deixar a minha mãe basicamente cuspir na boca dele. A modo de dizer, é claro. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa sozinha e o meu irmão estava na escola, pois agora ele estudava em um horário diferente do meu. Meu pai estava no trabalho e minha mãe tinha saído para resolver algumas coisas. Um dos melhores amigos do meu irmão, que na época tinha 18 anos, bateu na porta de casa chamando por ele. Eu, na inocência, abri a porta e ele entrou. Ele perguntou se eu estava sozinha e eu disse que sim. Ele então sentou na cama, tirou ali o órgão genital dele para fora e eu virei o rosto. Já cheia de vontade de chorar e pedi para ele ir embora. E aí ele me disse: "Olha, neném." Ah, eu não vou pronunciar isso não. Calma aí. "Olha, neném, tá machucado aqui." Gente, me embrulha o estômago só de ler. Meu Deus, eu tenho que pronunciar. "Olha, neném, tá machucado aqui. E só vai sarar se você lamber." Leandra, eu era uma criança. Eu era doce e meiga, mas eu sentia a maldade de longe. A maldade de longe. Eu disse que não queria. Ele insistiu e disse que eu iria gostar. Eu disse que não. E na hora a minha mãe chegou e bateu na porta. Ele rapidamente botou, o órgão genital ali para dentro do short e foi embora como se nada tivesse acontecido. Lia, eu nunca tive coragem de contar isso para os meus pais e nem para o meu irmão, pois eu tinha medo que não acreditassem em mim. E bom, é agora que começa de fato a pior parte da minha vida, Leandra. E eu já aviso que pode haver outros gatilhos mais sensíveis. Mas, Leandra, nós, apesar de tudo isso, tínhamos uma vida boa. O meu pai supria da forma que podia a ausência da minha mãe e tínhamos tudo o que queríamos, brinquedos, doces e todos os dias como forma de agrado. Ele deixava 2 notas, uma embaixo do meu travesseiro e uma embaixo do travesseiro do meu irmão. E eram aquelas notas verdes de R$1, que na época dava para comprar um baita chipão de vários pirulitos. Dava mesmo, eu lembro. Meu irmão tinha ali seus amigos, eu tinha as minhas amigas, mas tudo mudou quando os meus pais, apesar de morarmos bem, e assim, eu tinha ali as minhas amigas, mas tudo mudou quando os meus pais, apesar de morarmos bem, quererem mudar para um outro município, chamado Cariacica. Isso porque a nossa casa em Jacaraípe era de aluguel. E aí a casa ali de Cariacica seria uma casa menor, simples, porém seria nossa. E assim viemos. E foi em Cariacica que vivemos os nossos piores anos. Pois assim que nos mudamos, a minha mãe já simpatizou com o bairro todo. E não demorou muito para começar ali com as suas saideiras. Eu agora com 11 anos e o meu irmão com 14. A minha mãe fez amizade com uma macumbeira que tinha um bar na época. Lembrando aqui que eu não tenho preconceito algum, pois o meu pai também era da mesma religião antes. Mas é só para dar o contexto. A minha mãe vivia bebendo lá, nesse bar, com ela, com a dona, né? E o meu pai também começou a beber junto com a minha mãe. Mas assim, socialmente, sabe? E ele sempre voltava para casa cedo e consciente.
enquanto minha mãe virava noites fora. E não demorou muito para surgirem ali os rumores de que ela estava envolvida com brigas pelo bairro. Sempre apanhava das mulheres ali de outros homens, pois ela tinha o famoso borogodó e acabava atraindo qualquer um que ela quisesse, mesmo sem querer. Incluindo homens casados que, mesmo ela não dando brecha, eles davam em cima descaradamente, o que resultavam ali em surras nela por parte ali das mulheres desses homens. Eliandra, na escola, não se falava em outra coisa. Eram fofocas atrás de fofocas. Até vídeos dela brigando pela rua tinha. Eu, meu pai e o meu irmão, sabe, nós não sabíamos onde enfiar as nossas caras. Até que depois de tanto eu insistir, ela passou a ir à igreja comigo e começou a melhorar, a melhorar diariamente. Ela estava sendo uma mãe melhor, atenciosa, carinhosa, não estava mais se acabando tanto em bebidas, e nossa família estava finalmente vivendo um momento de paz. E foi assim por 3 anos, Leandra. Vivemos bem por 3 anos como família. Até que certo dia, a macumbeira pediu para que meu pai desse a ela uns blocos que tinha sobrado ali da construção da nossa casa. E o meu pai brincou dizendo que só daria a ela se ela desse 2 latinhas de cerveja para ele. Ela negou. Então, meu pai agora, sem estar brincando, disse que então não daria. E foi aí que ela jogou uma praga dizendo que nós não cresceríamos ali naquele lugar. E que a nossa casa nunca aumentaria. Assim, foi uma briguinha, uma discussão boba que, virou isso daí. Nós morávamos numa casinha simples, como eu disse, que tinha apenas 4 cômodos, Li. Mas estávamos felizes. Só que a partir daí, as coisas levemente começaram a desandar. Meu pai novamente perdeu o emprego, eu finalmente virei mocinha, e minha mãe, então incomodada com a situação, reclamava muito com meu pai, sabe? Sobre ele ser o homem da casa e não ter 5 reais para comprar um absorvente para mim. E meu pai, pela primeira vez na vida, começou a frequentar a igreja que eu ia também. E aceitou Jesus. E Li, era assim o meu sonho, sabe? Que eles conhecessem a Jesus da forma que eu conhecia. E que sentisse todo o amor que eu sempre senti transbordar dentro de mim. Eu realmente estava feliz. Não importava se faltava comida, porque assim, eu estava com a minha família unida e estávamos servindo a Jesus. E isso para mim era mais que o suficiente. Pois as demais coisas, com o tempo, conquistaríamos de novo. Bom, eu pensava assim, Até que a minha mãe arrumou um bico numa sorveteria e, já pensando ali nos meus 15 anos, ela foi juntando dinheiro para poder me dar ali uma festa de 15 anos, o que também seria a minha primeira festinha de aniversário. Eu não mencionei antes, mas eu nunca tive festa de aniversário. E o meu irmão, ele sempre teve, pois a minha avó e ele fazem aniversário no mesmo dia. E como a minha avó é idosa, a família faz questão de comemorar todos os anos, pois não sabemos quando vai ser o último. Então aí aproveitava e fazia para os 2 de uma vez só. E os meus 15 anos chegou, nessa idade eu e meu irmão já nos desentendíamos horrores. Ele me batia, eu batia nele, a gente se xingava e quase se matava. Com 15 anos a minha festa aconteceu e foi lindo, Li. Eu me senti uma verdadeira princesa. E ela se esforçou muito para fazer tudo do jeitinho tradicional, sabe? Vestido, coroa, bolo, doces, torta, dança, enfim, ela arrasou. Mas mal sabia eu que esse seria o nosso último momento de mãe e filhas juntas. Não, ela não morreu. E me dói dizer isso, mas o que houve com ela foi pior do que a morte. Li, na primeira semana que eu completei 15 anos, a minha mãe ficou diferente. Ela começou a dizer que estava sendo observada, disse que ouvia vozes na cabeça dela, ela não dormia, não comia, e com menos de 2 semanas ela não se lembrava da família. Ela começou a querer fugir da nossa casa, pois dizia que o meu pai não era meu pai e que meu irmão não era o meu irmão. Ela dizia que eles eram demônios e que queriam fazer mal a ela. No início, a gente até achou que ela estava brincando. Pois assim, Li, a minha mãe, tadinha, ela era a diversão da nossa família. Ela era a festa onde ela chegava, ela era brincalhona. Então achamos que, sei lá, era uma pegadinha. E quem dera se fosse, Li.
Com o passar dos dias, tudo piorou. Ela me agredia brutalmente e chegou até a bater na minha cabeça, até a bater a minha cabeça na parede. Dizia que eu era uma vagabunda, uma vadia, e que eu dava a minha... Eu não posso pronunciar. E que dava ali o meu órgão reprodutor... Não, órgão reprodutor não. A preciosa dela para os meninos da rua. Sendo que isso não fazia sentido. Eu sempre fui a sua garotinha e nós sempre fomos melhores amigas, apesar de todas as coisas. Éramos muito unidas e apegadas. As palavras dela me doíam mais do que as agressões, juro pra você. E logo após, ela tentou várias vezes matar o meu pai e o meu irmão a facadas. E como eu sempre estava em oração, por algum motivo, ela não encostava em mim com tanta frequência, mas com o meu irmão e com o meu pai, era isso todos os dias e todas as horas. Cada minuto ao lado dela era um verdadeiro inferno. Ela saía ali na rua, rua fora descalça, com roupas sujas, falando nada com nada, agredindo as pessoas, e eu só rezava a Deus para não deixar ninguém matar ela. Eu chorava muito, Li, não entendia o porquê tudo aquilo, sabe? Eu só queria a minha mãe de volta. Nessa época, meu irmão já estava com 18 anos, Li, e chorava igual um bebê, dizendo: "Para, mãe, você tá me machucando, mãe, por que você tá fazendo isso comigo? Eu sou seu filho." Quando ela ia pra cima dele, e ele falava isso, né, quando ela ia pra cima dele, e ela dizia com ódio que não conhecia ele, que odiava ele, que ele era um demônio e que nunca foi o filho dela. Eu chorava o triplo ouvindo isso tudo. A gente não dormia, Leandra, porque tínhamos medo dela nos matar. Escondíamos facas, garfos, tudo que fosse afiado, porque quando ela surtava, eram as primeiras coisas que ela caçava para enfiar no meu pai e no meu irmão. As brigas eram intensas e era bem feio mesmo, Li. Meu irmão às vezes revidava por instinto, pois ela tinha uma força terrível e o machucava muito durante essas brigas. Eram mordidas, eram facadas, eram paneladas, era tudo o que você possa imaginar. Em menos de um mês eu vi a minha família completamente destruída. Meu pai ainda continuava, indo à igreja, mas não demorou muito para o meu irmão culpá-lo por tudo. Ele disse que a culpa era dele, ele que deixava ela sair e se embebedar. Ele que deixou ela louca, e que ele poderia ter evitado tudo isso se tivesse trancado ela em casa. Meu irmão achava que as bebidas tinham feito isso, mas não era ali. Ele xingava o meu pai de todos os nomes possíveis e gritava aos berros que ele nunca o considerou como pai, e que ele nunca respeitaria ele, pois para ele o meu pai não significava nada. O meu pai às vezes revidava, dizendo coisas do tipo: "Você não vai falar comigo assim. Eu sou o seu pai. Enquanto estiver debaixo do meu teto, você me deve respeito." E aí, minha filha, as coisas só pioravam e os dois acabavam se agredindo. E eu, no meio daquilo tudo, só me encolhia na cama e chorava. Eu chorava muito. Eu pedia para Deus me escutar e trazer a minha família de volta. E pedia para que tudo aquilo só fosse um sonho muito ruim e que eu acordasse de tudo aquilo. Eu disse que eu precisava da minha mãe, que por favor, para que Deus curasse ela e trouxesse ela de volta para mim, pois aquela não era minha mãe. Li, meu irmão se tornou ainda mais agressivo e depressivo. Ele não abria as janelas de casa, vivia na cama e às vezes eu ouvia ele chorando baixinho. Meu pai também se segurava para não chorar na nossa frente, mas em cada discussão com o meu irmão, eu via a lágrima silenciosa descendo de seus olhos. Aquilo me destruiu, Li. E a cada dia tudo só piorava. E meu irmão gritava falando: "Que Deus é esse que vocês servem? Vocês estão servindo ao diabo, só pode, porque ele não traz a minha mãe de volta. Se ele é Deus mesmo, por que ele não traz ela?" E ele repetia isso com muita frequência. E ao mesmo tempo que ele dizia, eu repreendia e pensava: "Senhor, ele está com o coração tão machucado quanto o meu, então por favor, perdoa o que ele diz." Até que ele não demorou muito para a responsabilidade cair como uma pedra sobre ele. Ele terminou os estudos, mas faltava eu ainda. E novamente ele se viu cuidando de mim e da minha mãe. Cuidando assim, entre aspas, sabe? Ele não tinha paciência e os dois brigando ali todo dia, de manhã até de noite, até de madrugada. Ela às vezes gritava dizendo que ele queria matar ela,
mas ele às vezes nem encostando nela estava. Ela, hora ou outra, se jogava no chão em prantos, dizendo que não queria fazer aquilo. Mas passava minutos e lá estava ela de novo fazendo as mesmas coisas. Os vizinhos até a ameaçaram de morte-lhe, por ela sair e ficar agredindo todo mundo. Então tivemos que botar um portão ali na casa para poder manter ela presa. E assim, eu perdi um ano inteiro da escola. Eu acabei reprovando, porque ali eu não aguentei. Eu acabei entrando em depressão profunda também. Eu comecei a ter crises de ansiedade e isso era bem frequente. Eu chorava muito. E foi aí que eu comecei a questionar a Deus o porquê dele não libertar ela, seja lá do que fosse. Eu dizia que eu era fiel a ele desde pequena, então por que ele tinha desistido de mim? Por que ele estava me deixando sofrer assim? Até que li, eu sem força alguma de sair de casa, parei de ir aos cultos. E o meu pai também. Eu ficava trancada dentro de casa e eu só sabia chorar e pensar em suicídio. Era isso o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer nada contra mim mesma, pois eu pensava nela ali. Eu pensava que mesmo ela não me amando, eu a amava muito e eu não queria deixá-la sozinha. Li, eu iniciei o 8º ano na escola e eu já estava com 16 anos. E ali foi o pior ano da minha vida. Eu sofri muito bullying, a turma inteira sem exceção simplesmente decidiram que eu iria ser a chacota. Eles zombavam do meu cabelo, que sempre foi muito bem elogiado por ser cacheado e volumoso, mas ali agora diziam que era feio. Zoavam o meu corpo, pois eu tinha 16 anos e era seca ao extremo, pois eu não me alimentava, né? E estava com depressão, então querendo ou não, isso reflete no corpo, né? No cabelo, na pele, em tudo. Riam de mim apenas por eu entrar na sala ali. Falando da minha boca, enfim, eles falavam de tudo. Tudo meu era feio para eles. Eu fingia não ligar, fingia que não era comigo, mas a cada palavra, a cada olhar de julgamento e risada, me doía muito. Eu sempre fui muito doce e gentil, Li, e por isso eu não sabia me defender. Então eu apenas encostava a cabeça na parede e olhava para o quadro, fingindo não ouvir as piadinhas enquanto os meus olhos se enchiam de lágrimas. Todos os dias eram assim. Eu não tinha paz. Eu chegava em casa e vivia um inferno. E na escola, os bullings. Eu não sabia qual lugar era pior. Até que eu me rebelei. Eu comecei a matar aula, mas eu não matava a aula para ficar com ninguém ou aprontar, nem nada do tipo. Eu apenas procurava a rua mais deserta que tinha, sentava lá e eu chorava. Chorava e falava com Deus. Quando dava o horário de voltar para casa, eu pensava, meu Deus, vai começar tudo de novo. Ali nessa etapa, eu não estava ligando para os estudos e nem para o meu futuro. Eu só queria paz. Mas não demorou muito para o conselho tutelar chamar a minha mãe na escola. Mas como ela não podia ir e o meu pai trabalhava, quem ia era o meu irmão. Quando ele ficou sabendo disso, as brigas que eu e ele tínhamos ficaram ainda piores, Li. Ele me agredia como se não houvesse amanhã. Eram socos, chutes no estômago, tapa na cara, puxões de cabelo e palavrões do tipo sua vagabunda, piranha, filha da puta. Gente do céu! Desgraçada. Ah, não, gente, chega. Era muitos xingamentos. Ele descontava em mim tudo o que acontecia ali. E não foi apenas por matar aula. Ele fazia isso por prazer. Ele gostava de me humilhar e, sei lá, isso por algum motivo fazia se sentir melhor. Com o tempo, a minha mãe, sei lá, por algum motivo entrava na frente dessas agressões. Até que em uma dessas brigas, ele quebrou o dedo mindinho dela. Logo em seguida, ele chorou pedindo perdão. Nela, ele não fazia por querer, mas em mim era. Ele mesmo dizia que eu merecia aquilo tudo. E diante de todo esse contexto, foi mais um ano de escola perdido. Eu cheguei aos meus 17 anos e ainda estava no 8º ano. Eu já não tinha forças para mais nada ali. Eu chegava em casa e era agredida. Eu falava com meu pai e o meu pai dizia que era para eu denunciar o meu irmão. E ele xingava também como forma de me proteger. Mas eu nunca tive coragem porque eu sabia que isso acabaria com a vida dele. Então, eu suportava tudo calada. Ele chegou a tirar sangue do meu nariz e dizia que eu nunca seria ninguém. Que eu era um lixo, que eu era feia e que eu moraria embaixo da ponte feito uma mendiga.
Disse que tinha muito ódio de mim porque eu era uma sonsa e uma fraca. Porque eu sempre fui ingênua e deveria começar a tomar posição de mulher e parar de chorar feito uma menininha. Que ninguém gostava de mim e que eu era uma piranha. Com 17 anos eu não podia sair de casa, eu não podia ter amigas e ele me afastou de todas elas. E eu realmente acreditava que era por proteção, já que algumas eram até falsas mesmo ali comigo. Mas eu também não podia ter celular, ele quebrou o meu na parede porque a mãe de uma menina veio dizer que eu xinguei a filha dela. E eu tinha xingado mesmo, porque ela tinha me xingado antes. Até que eu consegui passar ali pelo 8º ano, então o 9º ano chegou. E bom, os bullying eles não pararam. Isso porque eu não conseguia ganhar peso, Leandra. Eu estava doente mentalmente e a minha vida era só chorar e brigar. Eu não saía de casa pra nada, eu mal comia. Vale dizer que o meu irmão sempre foi bem alto. Ele tem 1,75 de altura. E eu tenho 1,53. E eu pesava 33 quilos. E ele pesava 1,70. E por ser homem, naturalmente ele era mais forte. Eu tentava revidar, durante ali as brigas, eu até pegava qualquer coisa que tivesse ali ao meu alcance e tacava nele. Mas é aquilo, às vezes eu acertava. Mas ele era mais forte que eu, olha o meu peso. Então ele voava em mim e me dava socos e tapas. Eu chorava muito. Meu pai às vezes interferia, outras vezes não, pois não queria se envolver. E isso me fez tomar ódio dele também. O meu pai sabia do que ele fazia, sabia que eu não conseguia me defender e não fazia nada para me ajudar. Então eu comecei a deixar de fazer as coisas dentro de casa ali, por pirraça mesmo. Eu não lavava mais vasilha, não limpava o fogão e muito menos o chão. Ele chegava exausto do trabalho e via a casa sendo um verdadeiro chiqueiro. E com o tempo, isso foi pesando a minha mãe. E algo me incomodou dizendo, não faz isso com seu pai, você não é assim. Então, eu passava a limpar novamente e limpava tudo sozinha. Meu irmão ficava o dia inteiro deitado na cama e ele só levantava de lá para comer ou para me bater. Eu não tinha liberdade para nada ali e eu já estava enlouquecendo. Novamente me vi matando aula de novo. Eu não queria fazer isso, mas era a única forma de escape que eu tinha. Era o único momento em que eu podia estar sozinha e me preparar para chegar em casa e não estressar ele para eu não apanhar mais. Eu tinha roxos, arranhões no corpo e por ser muito magra, eu sentia muitas dores depois das brigas. Então eu mais uma vez orei para Deus para que me tirasse de lá e me mandasse para casa da minha tia. E Leandra, eu jurava que lá eu estaria segura. Oh meu Deus, como eu era inocente. Certo dia ali, eu no meio ali da rua, pensando e conversando com Deus, apareceu um professor meu e me perguntou por que eu estava matando aula. E aí eu disse... prof, é que tá acontecendo algumas coisas e eu desanimei. Ele me disse que eu era uma garota super inteligente e que quando me elogiava nas aulas não era à toa, e sim por admiração, pois ele via potencial em mim. Eu fiquei quieta, só dei um sorriso de canto, então ele me disse: promete pra mim que amanhã você vai pra escola? Eu não vou deixar ninguém implicar com você e eu não vou deixar você reprovar. E aí eu pensei, nossa... Até ele reparou o quanto eu sou zoada. Mas mesmo assim eu fui-lhe. E conforme prometido, ele deu suspensão e ocorrência a todos que me zoaram. Disse que todos estavam lá para estudar e que ninguém ali era melhor que ninguém. Conversou com o diretor da escola e por ele ser um professor antigo e muito bem falado, conseguiu facilmente que eu terminasse o ano e concluísse o ensino fundamental, isso já com 18 anos. No ano seguinte, em 2020, foi o ano da pandemia. E aí eu comecei o ensino médio online. E aí os castigos do meu irmão começaram a ser outros. Ele não me batia com tanta frequência, ele só me xingava. E ele, quando estava de bom humor, desabafava comigo, dizendo que não suportava ver a nossa mãe assim. E que ele não gostava da pessoa que ele era. Ele disse que eu era uma pessoa muito pura e inocente, que ele, ao mesmo tempo que odiava isso, admirava, porque via que eu era humilde. Ele me perguntava como eu conseguia ser tão compreensiva e perguntava como ele podia, ser alguém melhor. Na maioria das vezes eu não via como manipulação, eu realmente achava que ele queria ser um irmão melhor.
Eu me prendia às lembranças do passado, sobre quando éramos unidos, sabe? E eu tentava dar conselhos e ele até parecia me ouvir. Parecia melhorar, mas era só algo estressar que ele voltava a ser a mesma peste de sempre. Ele vivia me ameaçando que se eu reprovasse, eu iria apanhar. E eu tinha que pedir para sair também, Li. Eu tinha horário para ir e só podia ficar 1 hora fora de casa. E para mim, aquilo era até aceitável. Para mim, ele estava sendo melhor, né? Já que antes eu não podia sair, agora eu estava pelo menos podendo sair por 1 hora, né? Então para mim estava bom. Eu não tinha mentalidade de mulher, Li. Eu ainda estava presa na menina inocente e meiga que a minha mãe tanto amava. E a minha mãe perdeu todos os dentes da frente porque ela já não escovava mais. Ela engordou muito, o cabelo, que era o que ela mais cuidava, virou um verdadeiro bombril, sujo, áspero e quebrado. E ela ficava até mais de 1 semana sem tomar banho com a mesma calcinha. Até que eu não suportei mais, sabe? Eu tive que me posicionar, ou pelo menos tentar. Eu tentava pentear o cabelo dela, eu tentava mandar ela escovar os dentes, mas ela se negava. Eu mandava ela tomar banho, e quando ela resolvia ir, ela ia de roupa, pois dizia que estava sendo vigiada. Era um verdadeiro pesadelo, Li. Mas aos poucos, né, o que eu ia falando, até que ela ia me escutando. E às vezes eu precisava ser grossa com ela e gritar. Eu odiava fazer isso com ela, mas eu precisava que ela tomasse banho, até mesmo pela higiene, né? Pela higiene própria. Com o tempo, ela foi ficando dependente. E aí era eu que escolhia as roupas dela, eu que colocava comida, né, para ela comer, pois ela não sentia fome e às vezes até esquecia de se alimentar. Eu ficava dentro do banheiro com ela, vigiando, né? Porque ela tinha medo de ficar nua sozinha, então eu tinha que ficar lá para ver se ela de fato ia tirar a roupa e tomar o banho certinho. E ficava ali dizendo para ela que não tinha ninguém, que eu estava com ela e que ela estava segura. Eu mandava ela lavar o cabelo, eu mandava ela, né, raspar as suas partes íntimas e vigiava para ela não se machucar. Enfim, eu virei a mãe da minha mãe. Eu não suportava ver ela assim, e eu até esqueci de falar, mas eu nunca comemorei o meu aniversário depois daquele dos 15 anos. E nem o meu irmão, e muito menos o meu pai. Ela era a nossa alegria, então assim, sem ela não éramos ninguém. Bom, eu terminei o primeiro ano do ensino médio e como agora eu podia sair, eu pensei em arrumar alguém para me distrair, sabe? Não um namorado, mas um ficante, afinal eu já tinha 18 anos. Então, eu fiquei com o menino e tivemos relação, e foi a primeira vez, e eu usei preservativo, pois o meu pai, desde criança, sempre ensinou a mim e ao meu irmão, né, que nós deveríamos usar preservativo quando fosse necessário. Ele, mesmo sendo homem, sempre foi muito boca aberta, digamos assim. Então, sempre disse que não éramos para ter filhos novos, pois isso dificultaria muito as nossas vidas. Caso fosse em um momento em que não tivéssemos ali um certo amparo. Então eu sempre fui muito bem instruída quanto a isso. E no mesmo dia em que eu fiquei com o menino, eu acabei perdendo o horário para voltar para casa. E o desespero tomou conta de mim. Eu já estava imaginando que o meu irmão iria me quebrar inteira e que ele me mataria de tanto bater. Ou pelo menos quase, né? Porque era isso que acontecia quando eu apanhava. Então, eu tive a brilhante ideia com a minha mente ingênua. Meu Deus. De inventar que eu fui sequestrada. Ô, Leandra. É porque ela mesmo botou o kkkk, tá, gente? É por isso que eu tô rindo. Aí ela, ô, Leandra, eu peço que não me julguem, mas eu realmente estava de... Ô, tadinha. Eu fiquei com dó, gente. Oh, meu Deus. Ô, Leandra, eu peço pra que não me julguem, mas eu realmente estava disposta a falar qualquer coisa para literalmente escapar da surra. Nossa, a gente não tem nem motivo para rir, porque é muito triste, pelo amor de Deus. Eu estou rindo de nervoso. Mas enfim, eu tava confiante que daria certo e foi o que eu fiz. No outro dia, eu trombei com uma prima, a filha da tal tia que eu mencionei, e eu tinha essa prima como uma segunda mãe. Eu realmente admirava ela demais e eu queria muito dizer a verdade. Mas eu fiquei com medo dela falar tudo pro meu irmão e ainda bem que eu menti, pois ela realmente falaria e eu apanharia 10 vezes mais.
Ela chegou em casa falando pro meu pai e pro meu irmão que eu tinha sido estuprada, sendo que em momento nenhum eu disse isso. Eu então disse que não sofri abuso nenhum, que apenas foi um sequestro, crente de que realmente iria dar certo. Eu, durante o caminho para casa, pedi perdão para Deus e pedi para que, se eles acreditassem em mim, eu nunca mais repetiria isso, sabe? Ou algo parecido, mas que era para Deus fazer eles acreditarem em mim. Enfim, eles acreditaram, mas sem acreditar. Eu não apanhei, mas eu vi a decepção no olhar do meu pai. E eu senti uma culpa muito grande. Eu me senti a pior filha do mundo. Então, depois disso, eu nunca mais menti. Quando o meu irmão me batia ou xingava, eu já não revidava mais. E também não falava mais nada pro meu pai, porque eu via que ele também já estava cansado. Eu pensava que se para mim estava difícil, imagina para ele, né? Bom, às vezes eu até ia para casa dessa tia. Eu não mencionei antes na história, mas por conta dela também viver pelas ruas bebendo, ela acabou sendo agredida e foi espancada por 2 caras. E isso resultou nela ficar na cadeira de rodas. Mas antes de acharem ela, ela ficou desaparecida por dias, foi quase 1 mês. Então, quando acharam ela, ela estava irreconhecível. E como a minha família, por parte de mãe, tem muitos cristãos, foram feitas várias campanhas para ela voltar a andar. Ou então até se alimentar sem precisar de sonda e para poder voltar a falar também. Enfim, eu ia pra lá ali e a minha família, por parte de mãe, sempre disse que eu era meio nojentinha e que eu era assim por causa do meu pai. Porque eu não comia da boca de ninguém, nem bebia de copo sujo e nem colher sujo ou algo do tipo. Mas é isso, eu realmente tenho nojo. Ué, gente, o básico, né? Quem não tem nojo disso? Oxe, ai, agora eu fiquei com a raiva. Não, eu já tô com raiva o relato todo, mas isso aqui não é que é o auge, sendo que tem vários auges no relato, mas ai, pelo amor de Deus. A menina sofreu o pão que o diabo amassou e vem a família entisicar ainda. Ai, gente, ó. Calma, voltando. Eu lembro que uma vez estavam dando miojo a ela e ela estava recuperando a voz. Obviamente, não igual a antes, mas a gente conseguia entender mais ou menos o que ela dizia. E aí perguntaram se eu queria e eu disse que não. E por isso começaram a dizer: nossa, ela tá com nojo de mamãe. Tipo... Até que uma das primas veio com a colher do miojo que estava toda babujada pela minha tia e forçou para enfiar na minha boca. Li, eu quase vomitei e todo mundo ficou rindo, achando isso super normal. Enfim, voltando agora no ano de 2020, eu fui para lá visitar ela, pois ela já estava andando novamente, mancando, mas andando. Um braço não funcionava mais, só que o outro sim. Enfim, ela consegue se movimentar e fazer quase tudo sozinha, menos tomar banho ou botar ali o próprio prato de comida. De restante, ela consegue tudo. Eu fui para lá e contei tudo para ela, tudo o que o meu irmão fazia. E pedi para ela que, por favor, me tirasse daquela casa, que eu não suportava mais ficar na minha própria casa. Eu chorei e disse que eu precisava muito que ela me ajudasse, pois ele ouviria ela. Ela se fingiu de que estava me compreendendo, de que estava com dó, e assim ela fez. Ela pediu para o meu irmão ir morar com ela. E com muito custo e depois de muito implorar, sim, Leandra. Eu agora com 19 anos, eu tive que implorar para sair de casa e morar com a minha tia. Ah, eu achei que o irmão que ia, então foi ela que foi. Então ela foi. Só que antes de ir, meu irmão comprou um celular para mim, por eu ter passado de ano e já que ele tinha despedaçado o outro na parede. E eu já estava sem celular também há uns 2 anos, né? Então ele meio que se sentiu ali, né, mal e me deu o telefone. E assim eu fui, Li. E eu estava certa de que agora as coisas iriam melhorar. Afinal, eu estava rodeada de pessoas que me queriam bem. Em 2021, as aulas voltaram a ser presencial, ali com o uso de máscaras. E Li, lá na casa da minha tia, morávamos ela, as 3 filhas, e uma das filhas, que é a prima que eu considerava uma segunda mãe, estava grávida pela 2ª vez. E ela já tinha um filho de 8 anos e uma neném recém-nascida. E a outra irmã dela também tinha acabado de ganhar o seu primeiro filho, então assim, eram 3 crianças. E Li, eu cuidava da casa e das crianças.
E tinha uma quarta prima, que era mais nova que eu na época, ela tinha ali uns 15 anos. E ela também teve uma vida horrível, mas não vem ao caso relatar agora. Enfim, eram 2 nenéns recém-nascidos, as mães trabalhavam e quem cuidavam deles eram nós duas. Ela e a outra prima de 15 anos. Nós acordávamos cedo para dar mamadeira, trocar fralda, limpar a casa inteira, fazer comida, arrumar ali o mais velho para ir para a escola. Assim, a gente fazia tudo. E eu não reclamava não, sabe? Eu achava que era nossa obrigação mesmo, já que estávamos morando de favor. Até que a minha doce tia começou a mostrar as suas garras. Eu e essa minha prima de 15 anos não podíamos ficar no quarto sozinhas. Ela sempre insinuava que estávamos nos pegando. Nós não podíamos conversar em particular, pois ela mandava o neto dela de 8 anos vigiar tudo o que estávamos falando. E se nós tirássemos ele ali do local, ela surtava com a gente. Ela controlava tudo. Minha prima de 15 anos não aguentou e acabou fugindo. Ficou morando nas ruas por um tempo, depois conseguiu um lugar ali com um cara para morar, engravidou e hoje vive bem. Somente ela e a filha dela. Bom, eu fiquei com a pressão inteira para cima de mim. E ela vivia me perguntando quando eu iria arrumar um homem e que não aceitava sapatona dentro da casa dela. Vivia querendo saber quando eu estava menstruada, pois às vezes a minha menstruação atrasava, pois ela era meio desregulada. Não tinha bem um dia certo, sabe? Então quando não vinha, ela, sei lá, meio que enlouquecia, dizendo que eu estava dando e estava grávida. Eu avisava que eu não estava ficando com ninguém e que eu nem saía de casa, porque ela não deixava. Então, assim, não fazia nem sentido eu estar grávida e muito menos suspeitar que eu estava grávida. Bom, eu completei meus 20 anos e a responsabilidade continuava todas as minhas costas. Eu tinha que dar conta da casa, das crianças, da comida, de tudo. Minha prima, que já tinha 2 filhos, engravidou novamente. E dessa vez vieram gêmeos. Ela precisava trabalhar, então eu cuidava das crianças e não podia dormir até mais que 8 horas ali da manhã, porque ela mandava o menino de 8 anos me acordar. E quando eu demorava a levantar, ela ligava o som ali na pregação no volume máximo, só para eu acordar. Então eu não tinha escolha, né? Eu tinha que levantar. E nisso eu também não podia perder as aulas, já estava atrasada ali na escola, então eu não podia mais ficar reprovando. A minha rotina era muito corrida ali. Eu tinha que acordar cedo, arrumar toda a casa, fazer comida, dar comida às crianças, deixar a mamadeira pronta, ir para a escola, voltar da escola e ainda assim lavar louça e fazer janta. E nada disso estava bom para ela. Do nada, ela começou a implicar com as minhas roupas, falava do meu piercing no umbigo que eu mesma furei e dizia coisas do tipo: acho que seu irmão não vai gostar de saber que você tá usando esse tipo de roupa não, hein? Sabe essas coisinhas de gente songamonga? Ai, isso tá me irritando. Enfim, tudo isso porque ela sabia que ele me batia. Eu estava exausta, Leandra. Eu não queria ser desrespeitosa com ela, pois ela era minha tia. Mas eu respondia coisas do tipo: ele não tem que achar nada não. Eu sou dona do meu próprio corpo. E ela ficava pra morrer com isso. Ela me criticava, dizia que eu estava doente porque não era normal uma magreza daquela. E eu realmente estava, Leandra. Eu estava depressiva, eu estava ansiosa, eu não dormia, eu só chorava. Eu pensava na minha mãe e em como a minha vida tinha virado totalmente do avesso, de um dia para a noite. Só que a doença que ela se referia não era sobre o meu psicológico. Ela falava sobre eu ter algo grave, tipo um câncer. E por um bom tempo, isso consumiu a minha mente. Eu realmente me sentia doente, Li. Eu achava que iria morrer a qualquer momento e vivia angustiada. Minhas amigas me chamavam para sair, eu não podia. Eu morria de vergonha de dizer que a minha tia não deixava, sabe? Afinal, eu já tinha 20 anos. Todo mundo da minha família sabe de como o meu irmão é agressivo. E acredite se quiser, ninguém vê isso como um defeito, não. Eles fazem piada e a todo momento me constrangiam. Se eu bebia algo, falava: ó, se seu irmão te pegar bebendo, não vai gostar não, hein? Ou então quando eu usava roupa um pouco mais curta, diziam: seu irmão sabe que você usa isso? E não importa o quanto eu rebatesse sobre ser maior de idade, eles não ligavam para o que eu dizia.
Falavam que eu não namorava por medo do meu irmão. Mas a verdade é que eu não tinha psicológico nem para lidar comigo mesma ali. Quem dirá lidar com um amor? Então, ele até começou a dizer que queria olhar o meu celular. E aí eu achei isso um absurdo. Eu falei que não deixaria. E eu não deixava ali. Ah, não, no caso ela. Ela então começou, achei que era ele, o irmão, não ela. Ela então começou a dizer que queria olhar o meu celular. E eu achei isso um absurdo. Eu falei que não deixaria. E eu não deixava. Ela emburrava a cara, me tratava mal, mas eu não deixava. Ela até desligava a internet toda noite quando ia dormir, só para eu não mexer no celular durante a noite. E eu só podia carregar o celular uma vez por dia. Quando eu estava conversando com alguém, ela mandava o meu primo, que agora já tinha 9 anos e sabia ler as minhas conversas e avisar a ela sobre o que eu estava falando ou se era ali com algum homem, o que era a conversa. E quando eu me maquiava para ir para a escola, ela me perguntava o porquê disso tudo. E eu dizia que eu apenas gostava. E ela contava os minutos ali. Se eu chegasse 5 minutos atrasada, ela me ameaçava, dizendo que ligaria para o meu irmão ir me buscar e me levar de volta. As minhas primas viram que ela estava exagerando e na maioria das vezes me defendiam como podia. Eu não podia responder ela, mas elas sim. Enfim, até que chegou o ano de 2022, eu já estava com 21 anos e no último ano do ensino médio. Eu ainda continuava sem poder sair para a rua, horário marcado para chegar em casa, e toda a responsabilidade da casa em cima de mim. Ela odiava como minha prima me tratava bem e não tinha paciência com o próprio filho. Ela era terrível. Uma vez ele até cuspiu na minha cara e ela não gostava sobre quando eu reclamava desses comportamentos dele para a mãe dele. Ela dizia que eu estava mentindo e que ele não tinha feito nada, que era coisa, invenção minha. Mas a minha prima acreditava em mim e na maioria das vezes até conversava com ele. E quando não resolvia, ela batia nele por conta dessas atitudes. Eu não gostava de ver ele apanhando, eu até sentia pena. Mas eu não podia corrigi-lo, então eu deixava ela corrigir. As crianças foram crescendo e todas respondonas. Eu não tinha paciência, não eram os meus filhos, sabe? Então eu não tinha que aturar tudo aquilo não, então eu brigava. Aumentava o tom de voz e eles aproveitavam a presença dela para abusar da minha cara, porque sabia que bater eu não podia. Até na cara dela eles batiam às vezes, e eu fingia que nem estava vendo. Bom, Li, eu fiz ali um último pedido para Deus. Eu disse que eu queria voltar à minha casa, mas pedi para que ele tivesse misericórdia e mudasse os pensamentos do meu irmão, para que ele mudasse de lá, e ficássemos só eu, minha mãe e o meu pai. E Leandra, como num passe de mágica, o meu irmão foi lá, e disse que me levaria de volta para casa, mas que alugaria uma casa perto da casa da minha tia. Disse que eu já tinha 21 anos e que eu podia me virar sozinha já. Eu estava vibrando com essa notícia. Era um sonho realizado. Assim pensei. E minha tia deu graças a Deus e disse que não queria me ver mais lá, pois já não me suportava mais. Fui embora com o coração aliviado, mas doendo por saber que fui tão rejeitada, sendo que a todo tempo eu fui uma ajuda muito boa para ela e as filhas dela, até mesmo para as crianças. O ano de 2023, assim que eu fiz 22 anos em junho, eu consegui o meu primeiro emprego como repositora no Perim. Fiz amizades e enfim comecei a me cuidar. Comprei coisas que eu nunca tive, sabe? Perfumes, maquiagens boas, roupas novas, sapatos, bolsas. Tudo o que eu queria, eu comprava. E comprava para minha mãe também. Sandália, roupas e todas as besteiras que ela queria comer. Leandra, inscritos do canal. O que aconteceu com a minha mãe foi uma obra de magia negra bem forte, jogada nela pela mulher que o meu pai negou os blocos. O meu pai descobriu isso pois, como ele largou a igreja, ele tentou procurar ajuda em um centro espírita. E aí lá eles revelaram que ela botou o nome da minha mãe dentro da cabeça de um bode cheio de sangue, fez o ritual inteiro que deveria ser feito e enterrou dentro de um matagal. E isso foi feito, né, para que ela ficasse louca. E conseguiram. Mas creio que ela queria mesmo era ver a minha mãe morta. Porém, Deus é tão misericordioso que ouvia as minhas orações e as da minha avó. E no final, ela acabou não falecendo, mas ficou louca. Meu pai tentou desfazer
e o Exu que iria trabalhar para desfazer disse que seria uma luta pesadíssima, mas que ele entraria nessa batalha. Porém, o preço era muito caro, Liandra. Nem se nós juntássemos, nós não conseguiríamos pagar, infelizmente. E o meu irmão, com um tempo, levou ela para morar com ele para lá. Então, assim, acabamos que deixamos como estava. Meu pai pagou quase R$ 1.000 para que ela tivesse pelo menos um pouquinho de paz e assim foi feito. Então, com o tempo, ela parou de ser agressiva. Ela agora toma banho sem ninguém precisar estar com ela. Ela se alimenta, direitinho. E eu estou escrevendo isso com lágrimas nos olhos, Liandra, pois ela fica igual uma criança. Às vezes ela ri sozinha, às vezes ela mexe a boca como se estivesse falando com alguém, mas não sai nada da boca dela. Eu não sinto como se fosse algo ruim, sabe? Porque ela ri, ela lembra de algumas coisas bem antigas, mas não lembra dos nossos aniversários. Ela não faz ideia de que está assim há quase 8 anos. Ela continua achando que eu tenho 15 e que o meu irmão ainda tem 18 anos. E que é a idade que nós... Porque é a idade que nós tínhamos quando tudo aconteceu. Às vezes ela me via chorando e me pedia para parar de chorar. Às vezes me perguntava o motivo, mas mal sabia ela que o motivo era ela mesma. Mesmo com 8 anos se passado, eu nunca consegui curar esse trauma completamente. Eu sinto falta dela constantemente e todos os dias. Mas enfim, continuando. Com a minha mãe distante, eu comecei a finalmente distrair a minha mente e tentar, ter uma vida de adulto depois de tantos anos presa e sendo tratada como uma criança. Eu saía para casa de uma amiga sempre depois do trabalho e lá nós nos beijamos. Enfim, pela primeira vez, eu até passei uma virada de ano fora de casa e foi junto com essa amiga. Só que no ano de 2024, ela conheceu um rapaz e acabamos que nos afastamos. Só que foi um ano tranquilo, sabe? Até que o meu irmão trouxe minha mãe de volta, isso ali no início de 2024. E assim, Li, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Mas eu já não tinha mais a mesma paciência de antes para lidar com a minha mãe. Eu ficava revoltada que o meu irmão estava lá, vivendo a vida dele perfeitamente, e eu estava com a responsabilidade toda para mim. Eu comecei a ser meio grossa nas palavras com ela, eu confesso, pois eu estava tão cansada, sabe? Era cansada do trabalho, das contas, de não poder me distrair, porque a minha vida passou a girar em torno dela. Até que um dia eu não aguentei mais e eu reclamei com meu irmão. Eu disse que eu não aguentava mais aquela situação e que ele também era filho dela. E foi aí que ele disse que era para eu me virar. Ah, Leandro, enfim, eu pedi desculpas a ela por todas as vezes que eu fui grossa e insensível. Disse que a amava muito e tudo o que ela queria eu daria. Ela gostava muito de iogurtes, frutas, todinho, e isso sempre tinha na geladeira, eu nunca deixava faltar para ela. Eu não podia sempre dar roupas ou sapatos, mas o básico nós tínhamos. Fedorenta ela também não ficava, e nem pelada. Eu comecei então a pensar, ok, minha mãe precisa de mim, mas eu também preciso de um tempinho para mim, senão eu vou surtar. Então, com toda essa responsabilidade, ter que deixar tudo organizado ali para ela, antes de ir trabalhar, porque sim, Li, ela ficava sozinha em casa, já que eu e meu pai, a gente trabalhava. Aí eu deixava a televisão ligada para ela, deixava o almoço pronto, as coisinhas para ela comer, o cigarro, o isqueiro, para ela fumar, pois ela não conseguia largar o vício ainda. Colocamos também um portão aqui em casa, grades na janela, ficava assim, tudo certinho para ela, entrava um arzinho fresco, o portão trancado, tudo certinho, estava tudo bem. Ela estava sendo bem cuidada. Ela não estava tendo mais crises, pois eu dava, calmantes, enfim, estava tudo indo muito bem. Só que mesmo assim, às vezes eu chegava atrasada e batia o ponto atrasada, então eu acabei sendo demitida. E logo após, eu consegui um outro emprego. E nesse, eu chegava um pouco mais tarde. Porém, o meu pai sempre estava em casa às 19. Ou seja, eu saía às 13 e voltava às 23. E o meu pai saía às 6, mas voltava às 19. Sozinha mesmo, ela só ficava 6 horas por dia. E meu irmão sabia-lhe. Todos sabiam do meu horário. Eu trabalhava de segunda a sábado. Ou seja, eu só tinha o domingo livre para descansar. Ficar com ela ou então distrair a minha mente.
Eu me dividia da forma que dava, e às vezes eu dormia do sábado de noite pro domingo na casa de alguma amiga, só para ter um tempo para mim. Mas o meu pai sempre ficou com ela. Eu não dormia fora mais que um dia. No domingo mesmo eu já estava em casa e eu sempre mandava mensagem pro meu pai para me certificar se ela estava bem. Se estava dando trabalho ou se ela queria algo. Sempre, Leandra. A gente sempre teve todo o cuidado do mundo com ela e com toda a situação. Até que um belo dia eu conheci um rapaz e começamos a namorar. E foi o meu primeiro namoro. E foi assim mesmo, sem ninguém da família saber. Era a primeira vez que eu estava namorando. E eu mantinha o mesmo esquema. Eu nunca deixei a minha mãe de lado por causa de homem ou por conta de amizades. E eu acho muito bom esclarecer isso para não falarem que eu estava descuidando dela. Se alguém nos comentários ousar falar isso aqui, eu nem sei o que vem daqui pra frente, porque ela tá se explicando demais. Eu sei que vai acontecer alguma atrocidade, porque ela tá explicando demais como era a rotina. Eu já sei que quando começa assim vem bomba. Mas se alguém nos comentários falar isso aqui dessa pobre coitada, é eu que vou macetar vocês nos comentários. Às vezes pode deixar. Não, porque sempre tem um. Eu já reparei, sempre tem. Então se alguém falar isso aqui dessa menina, independente do que venha a seguir, vocês vão se ver comigo, tá? É isso mesmo. E eu bloqueio vocês do canal, tô brincando. Mas por favor, hein, gente. Por favor, hein. Bom, certo dia, era sábado e eu tinha chegado tarde do trabalho. Mas resolvi passar em casa para eu tomar um banho. Me arrumar melhor, né? E ver também como a minha mãe estava, antes de eu ir para casa desse menino. Estava tudo ok, Li. Minha mãe estava bem. Não tinha nada das coisas que ela gostava faltando. Enfim, estava tudo certo. Até que eu escuto o telefone do meu pai tocando. Eu ouvi ele dizer o meu nome e falar que eu estava no banheiro. E aí logo eu me toquei que era o meu primo. Aquele que eu disse que foi o único homem criado ali no meio das 4 mulheres. Logo a ligação caiu e eu pensei, vai acontecer alguma coisa. Mas ignorei o pensamento. E fui. Leandra, no outro dia, eu acordei com um áudio do meu irmão me xingando das piores coisas possíveis. Dizendo que estava indo de manhã cedo lá em casa para buscar eu e a minha mãe e que era bom eu estar lá, porque senão ele iria me machucar inteira. Ai, gente. Eu entrei em choque, Leandra. Eu tive uma puta crise de pânico. A irmã desse menino me acalmou ali, né, dizendo que iria até lá comigo. E aí eu disse que, assim, eu ia buscar todas as minhas coisas e que eu ia embora. E que eu não aguentava mais aquilo tudo. Pois eu não estava fazendo nada de errado. Então, ela foi comigo. Eu fui o caminho inteiro chorando muito e ela tentando me acalmar. Quando chegamos lá, estava ele e a minha prima, aquela que eu considerava minha segunda mãe. Ela disse, mandando assim em mim, para eu botar todas as minhas coisas na mochila e as coisas da minha mãe, porque eu iria morar com eles novamente. E aí eu disse que eu não iria. E ali eu decidi me posicionar-lhe. Amém, né? Oh, achei que você não ia fazer isso, né, amiga? Né? Tava demorando, mas tá bom, vamos lá. Eu disse que eu estava cansada de tudo isso e que eu iria embora. Juntei tudo, botei tudo que eu tinha dentro da bolsa, todos os sapatos, roupas, meus perfumes, minhas maquiagens. E eu não queria, assim, deixar nada pra trás. E outra, elas também não queriam me deixar embora, não. Mas eu avisei ao meu pai que eu iria. E ele me deu permissão. Ele disse que eu já era maior de idade e que eu precisava seguir a minha vida. E ela lá, dizendo que eu não iria, não. Então eu separei os meus documentos numa sacola, entreguei ali na mão dessa minha ex-cunhada, né, que na época era cunhada, e que caso a minha prima tentasse me puxar, eu ia fugir. E que pelo menos os documentos eu teria ali comigo. Minha prima e meu irmão chamaram o Uber, e é aí que surge uma das cenas mais tristes que eu já vivi, Li. Ela pediu para minha mãe entrar no carro e a minha mãe não queria ir. Ela começou a me chamar e só de lembrar parte o meu coração. Meu irmão começou a discutir com meu pai, pois o meu pai disse que o que eles estavam fazendo não era certo. Ele xingou meu pai todinho e disse que eu estava fazendo isso tudo porque ele era um frouxa e um otário.
Segundo o que eles contaram, foi que quando a ligação do meu pai caiu enquanto o meu primo estava na linha, a mente deles deduziu que eu tinha saído e deixado a minha mãe sozinha em casa e que o meu pai também estava na rua. Só que eu expliquei direitinho que não aconteceu nada disso, que eu nunca deixei a minha mãe passar a noite sozinha, que eu sempre saía ali para casa das minhas amigas só quando eu tinha certeza que meu pai estava em casa com ela. A minha prima disse que eu deveria ir com eles, pois a minha mãe tinha que ser cuidada por nós dois, que o meu irmão era mais velho e que eu tinha que respeitar ele. Ah, minha filha, mas ali eu me alterei. Eu gritei dizendo que eu não iria. Ela começou a chorar, dizendo que eu nunca tinha gritado com ela e que nunca tinha me visto assim. E eu disse novamente: eu cansei, me deixem em paz. Ela então veio tentar puxar as mochilas com tudo ali o que eu tinha, né? As roupas, os sapatos, os perfumes, né? Tudo. E jogou tudo ali no barro que tinha no quintal da casa. Logo em seguida chamou o meu irmão e eles levaram tudo. As minhas bolsas, meus sapatos, roupas, levaram tudo, Li, tudo mesmo. Eu fiquei somente com a roupa ali do corpo e eu não conseguia nem acreditar no que eu estava vendo. Eu fiquei em choque. Eu caí no chão, sentada, paralisada, e eu só conseguia ouvir a minha mãe dentro do carro pedindo para eu ir com ela. Eu chorei demais e eu choro até hoje por lembrar. Meu pai, com o coração em pedaços, disse que Deus me daria tudo em dobro e que eu poderia ir, que eu tinha a sua bênção. E assim eu fui-lhe. Mas assim, algo dentro de mim mudou depois desse dia. Eu perdi esse emprego também, pois, como eu disse, ela levou tudo, incluindo o meu uniforme, a calça e a blusa do trabalho, até mesmo as minhas roupas íntimas. E assim, Leandra, eu estava destruída. Isso já era novembro de 2024 e eu só sabia me preocupar em como ela estava. Se ela estava sendo bem cuidada. Sabe, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar, a minha cabeça ficava a milhão. E para piorar ainda mais a minha situação ali, os próprios amigos do meu ex fizeram um inferno também para nós terminarmos, né? Eram muitas fofocas, uma mentira atrás da outra, e acabou que eu também não suportei por muito tempo e essa relação acabou. Eu estava perdida, sozinha, em um lugar totalmente desconhecido com pessoas desconhecidas, e eu não sabia o que fazer, Li. Então eu fiz amizade com uma garota. Ela namorava um rapaz do mesmo lugar e ele me deixou morar lá com ele. Mas, Li, nós não trabalhávamos, então logo passamos fome. Eu comecei a ter infecção urinária com frequência, pois eu não bebia água direito. Eu estava ainda mais desnutrida, ansiosa e depressiva. Eu sabia que eu precisava me levantar de novo, mas eu não tinha forças. Então, uma amiga minha do passado me convidou para viajar com ela para uma boate. Eu já não tinha mais nada a perder, então eu fui. Lá eu me alimentava bem, comecei a ganhar quilos aos poucos e fiquei lá por uns 20 dias mais ou menos. Eu era a que menos fazia dinheiro lá, porque eu não sabia me impor como mulher ainda, sabe? Então eu não sabia como chamar clientes, como manter uma conversa. Eu nem queria estar ali. Para falar a verdade, eu tinha nojo de fazer o que eu estava fazendo. Eu estava literalmente ali por necessidade, não é porque eu gostava. Quando foi em dezembro, lá pro dia 23, eu retornei ao local que eu estava. Comprei algumas peças de roupa, algumas calcinhas, enfim, produtos de higiene, coisinhas básicas. Eu estava me recuperando aos poucos, eu estava tentando achar outros empregos, mas eu não consegui. Até que eu conheci um outro rapaz e com esse eu não queria nada. Eu não queria ser usada mais uma vez. E apesar de tudo, eu não perdi o meu valor como mulher. Então eu estava me posicionando e sendo o mais seletiva possível com homens. Mas ele parecia ser bom. Ele era carinhoso e paciente comigo. E eu nunca fui tratada tão bem durante toda a minha vida. Ele cuidava tão bem que parecia que já me conhecia há anos. E ele até me escutava ali. Ele me abraçava sem eu pedir e ele me ajudava em tudo que eu pedia. Me beijava dos pés à cabeça. Enfim, eu achei que estava sendo recompensada, né, por alguma coisa, sei lá. Finalmente, meu momento de ser amada, né? Mas eu estava apenas me enganando novamente. Ele falava sobre relacionamento sério, mentia nos meus olhos sobre não ter outras pessoas e realmente não ligo se ele tinha ou não, até porque não tínhamos nada sério. Mas eu só queria que ele fosse sincero, não precisava mentir.
Eu parecia estar hipnotizada. Mal sabia que eu estava era sendo manipulada mais uma vez. Ficamos juntos por 3 meses. E era só eu sair de casa, da casa dele, que entrava outra. Mas por algum motivo, nada chegava até mim. E eu só soube disso depois que eu me afastei dele, sabe? Só fui descobrir as traições depois do término. Ele falava mal do meu corpo para os amigos dele. E sim, ele já era um homem barbudo. E o meu corpo, que ele dizia tanto amar, ele abominava no off com os amigos, me chamando de magricela, entre outros nomes. Mas a verdade é que ele soube que um desses amigos dele tinha interesse em mim. Então, de certa forma, ele dizia isso meio que querendo fazer de tudo, né, para que ele perdesse o encanto. O que não funcionou, porque continuaram querendo ficar comigo. Porém, eu não quis. Eu descobri que ele gravou um vídeo íntimo nosso enquanto eu estava em uma posição um pouco exótica, vamos dizer assim. Eu não vou falar isso aqui no vídeo. E ele estava mostrando para os amigos mais próximos dele. E isso para mim foi a gota d'água ali. Eu tive que voltar para a casa do meu pai, mas voltei morrendo de medo do meu irmão vir tentar me buscar novamente. Sei que vocês devem estar se perguntando por que eu não denunciei isso tudo. Mas as coisas não são tão fáceis assim, quem dera se fosse. Enfim, o meu pai e a minha família não fazem ideia sobre os jobs que eu fiz. E sobre as pessoas também que eu me envolvi. Eu nunca apresentei ninguém para eles e pretendo continuar assim até achar um homem que me ame e me valorize de verdade, sabe? Um homem digno de conhecer o meu pai. E por fim eu fiquei depressiva, Leandro, e passei 4 meses em completo isolamento e solidão. Eu não quis ver ninguém. Eu não quis conhecer pessoas novas, eu enviava currículos online, mas não consegui emprego nenhum. Eu fiquei 1 mês sem cuidar do meu cabelo e perdi toda a beleza que eu tinha nele. Depois disso tudo, eu estou tentando me recuperar aos poucos, Lili. De abril a agosto foram meses difíceis e horríveis. De setembro para outubro não está sendo perfeito, mas pelo menos eu já consigo conversar sobre o assunto. E eu já consigo sair de casa. Estou me alimentando melhor e ganhando ali de pouco em pouco os quilos que eu nunca consegui. Hoje somos só eu e o meu pai. Atualmente o meu irmão tem 26 anos e minha mãe não mora com ele. Ele trabalha e tem a casa dele com as coisinhas dele. A minha mãe mora com essa minha tia e as primas, e uma delas sendo a que participou de tudo ali com meu irmão. Eu não tenho notícias dela desde novembro do ano passado. Eu não consigo ir lá e olhar na cara deles, sabe? Eles levam a vida como se não tivessem feito nada. Tá todo mundo bem. E eu, bom, eu tô me recuperando, eu acho. Meu pai voltou a ser macumbeiro e o meu pai voltou a ser macumbeiro há uns 2 anos, mais ou menos, e eu estou aprendendo aos poucos a acender vela pro meu anjo da guarda. E tenho me sentido melhor. Não ando tendo ataques espirituais, porque sim, Li, eu estava me sentindo observada e estava com um medo terrível de estar sozinha em casa. Sabe, eram pesadelos uns atrás do outro. Enfim, foi horrível. Hoje eu tenho 23 anos, o meu pai está com 64 e a minha mãe tem 46. Eu e meu pai estamos aguardando a notícia da imobiliária, pois recebemos uma notificação sobre quererem o lote de volta. Pois o meu pai ainda estava pagando e conforme, tudo foi acontecendo, ele acabou atrasando tudo. Agora está esperando a notícia para renegociar, um valor e pagar mensalmente para continuarmos aqui no nosso pequeno cantinho. Eu não me recuperei assim, nem metade das coisas que... Ai, gente, tadinha. Ai. Dá vontade de chorar, só que, eu não posso ficar chorando. Bom, gente, voltei em um outro momento, na hora que eu tava gravando, até a parte que eu comecei a chorar, eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu fiquei ali um tempo chorando, com a câmera desligada. É claro que ninguém merece ver eu chorando. E depois eu fui fazer outras coisas e agora eu já tô... horas depois finalizando o vídeo, que agora eu já tô melhor, já fui resolver umas coisas que eu tinha pra resolver na rua também. Então, voltei pra finalizar, então vamos lá. E aí, continuando, eu não recuperei nem metade das coisas que eu perdi e eu não tenho nenhuma calça pra ir em uma entrevista. Eu sinto muita vergonha de dizer isso, mas sei que aqui não tem julgamentos. E é isso, Leandra, minha vida inteira pra vocês. Espero muito que leiam o meu relato. Se não ler, tá tudo bem, eu vou entender, pois ele ficou imenso.
mas eu precisava muito desabafar ali. E eu espero poder começar 2016 de uma forma melhor e mais leve. Eu penso em quando conseguir um emprego focado em um curso bom e me cuidar, sabe? Para assim eu poder me especializar em uma área melhor também, eu vou poder melhorar um pouco a condição da minha casa. Meu maior sonho é poder deixar o meu pai descansar, despreocupado sobre mim, pois ele sempre diz que tem medo de partir e me deixar desamparado. Eu tenho medo também de não conseguir ser realmente nada e acabar perdida ou sozinha. Mas eu peço a Deus que dê saúde para nós dois e abra os meus caminhos, né, para que eu possa ajudar ele. E aí, Lilica, o que você achou do meu relato? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Às vezes eu penso se eu não estou exagerando e que talvez eu estivesse, sei lá, trabalhando e se eu estivesse lá com eles, né? E assim não daria mais despesas ao meu pai. Mas enfim, Lili, apesar de tudo, eu posso dizer que eu tô em paz. Mesmo que vocês me vejam como a culpada ou errada em algum momento, eu precisava dar um basta nisso e agora, né, eu vou me virar da forma que der. Um beijo a você e a todos que ficaram até o fim. Obrigada por trazer alegria aos nossos corações, Lilica. Sou muito sua fã e assisti a todos os relatos. Acho que assisto, né? Todos os relatos. Desejo muito sucesso e um ótimo fim de ano a todos. Eu não sei quando esse relato vai sair, né? Ou se ele vai sair, né? Mas enfim, foi um prazer escrever para você, Lili. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E assim, gente, esse negócio das coisinhas dela, isso me tocou muito, tipo, muito, muito, muito mesmo. Aí eu mandei um e-mail para ela, né? Eu respondi o e-mail dela. Eu espero muito que ela veja, porque se por um acaso você não viu o e-mail, tá, moça, que eu te mandei, né? Dá uma olhada lá na sua caixa de entrada, porque eu respondi. Porque às vezes a pessoa pode ter criado o e-mail só para enviar o relato, isso acontece muito. Então, talvez se foi o caso, às vezes não fica a notificação ativada, dá uma olhada lá que eu te mandei um e-mail, que a gente vai resolver aí esse problema da sua calça, das suas coisinhas. Você pode ter certeza que você vai ter sua calça aí para você sair, para né, ir na sua entrevista de emprego. Pode ficar tranquila que a gente vai resolver isso aí. E é isso, gente. Assim, aí eu vou ser bem sincera, eu não tenho nem o que dizer. Eu, assim, só vou falar uma coisa que eu acho: você não foi culpado em nenhum momento. Eu assim, em algumas partes que eu tava lendo, né, que você ia falando da sua idade, aí eu ficava pensando assim, vai embora, tipo assim, eu pensando, né, sei lá, sai desse lugar, sai dessa casa. Só que, gente, é muito difícil, assim, pra quem não vive na realidade é muito fácil falar, né? Por conta da idade. Tipo, mas por que você não saiu? Gente, falar é muito fácil, mas, nossa, é muito, muito, muito difícil. E posso ser sincera, eu não acho que você fez errado de não ter aceitado ter voltado pra lá, sabe? Eu acho que você fez super certo, porque eles iam ficar te escravizando. Pessoas extremamente narcisistas e pessoas assim você tem que manter longe. Então, assim, eu espero de coração que fique tudo bem, vai dar tudo certo. Você é uma menina nova ainda. Nossa, você, tipo, é muito nova ainda, muito nova. Você tá começando ainda a vida adulta. Então, você pode ter certeza, minha filha, que você tem tempo de tudo ainda na sua vida. Então, não fique aí desesperançosa, porque vai dar tudo certo. E, por favor, responde o meu e-mail que eu te mandei, tá? Por favor, por favor, por favor, porque eu quero muito ajudar. Porque é muito triste você querer ter as coisas e você não poder ter, e não ter ali alguém que possa te amparar. Isso é muito, muito, muito triste. Passar fome também é muito triste. E é isso, tá bom? Espero muito que você fique bem. Por favor, galerinha dos comentários, peguem leve. Não é fácil passar pelas coisas que essa menina passou, não, tá? Então, quer comentar? Comenta, mas comenta com respeito, tá bom? E é isso, ó. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.